Gostaria de te convidar a você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 103. Livro de Salmos, de número 103. Por ser o Thanksgiving nessa semana, é lógico que a gente, mais do que nunca, deve pensar em gratidão, embora é um tema que deve ser presente, né, na nossa vida todos os dias. Mas é incrível como que essa nação e algumas outras, né, estabeleceram um dia de ação de graças, um dia em que a gente deve realmente demonstrar a nossa gratidão a Deus. E eu acredito que essa passagem, ela tem tudo a ver com isso, amém? Então eu gostaria de ler com vocês 2 textos, é um pouquinho longo, eu quero que você preste atenção. Nós vamos ler o Salmo 103, depois nós vamos para Deuteronômio, capítulo 8, tá bom? Então, o 103, versículo 1, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem te perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz. Essa palavra diz muito elevado, bastante. Muito e bastante benigno. Ele não repreende perpetuamente, né, ou para sempre. Ele nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante ou de acordo, né, com as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias estão como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua bondade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? E agora, rapidamente, eu gostaria que você fosse lá, né? Eu sempre falo aqui, brinco com vocês, se você não trouxe sua Bíblia, que você possa pelo menos ligá-la. Deuteronômios, número 8, nós vamos ler do versículo 11 ao 20. Deuteronômio, capítulo 8, do 11 ao 20.
Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpente, abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu dar a teus pais, como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares por outros, e andares após outros deuses, e os servirem, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém? Eu quis fazer um paralelo desses dois textos, pelo simples motivo de que eu acredito que a gratidão, e by the way, o nome da minha mensagem hoje é lembrança, tá? Lembrança. Eu acredito que a gratidão, ela está 100% ligada e relacionada com a nossa lembrança. A partir do momento em que alguém faça alguma coisa para nós, e isso caia no nosso esquecimento, é bem provável que a gente também vai deixar de ser agradecido e grato por aquilo, não é verdade? Mas à medida em que a gente se lembra: poxa, fulano fez isso para mim, e isso vai ficar sempre vivo dentro de você, amém? A sua gratidão vai permanecer como algo vivo no teu coração. Então, como eu disse, entendendo que essa semana foi o Thanksgiving, né? E como a gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida constantemente, diariamente na nossa vida, mas é importante que de tempo em tempo, mesmo assim, a gente dedique um tempo para agradecer a Deus. Se você não tem o hábito, o costume de fazer isso todos os dias em suas orações, comece a fazer. Amém? A gratidão vai te ajudar de uma forma tremenda na sua vida. Porque com os olhos da gratidão, você começa a perceber o que há de bom na sua vida e ao redor dela. Porque qual é o oposto de gratidão? É ingratidão, não é? E a gente é ingrato quando a gente começa a ver e observar somente aquilo que a gente não tem, ou somente as coisas negativas em nossa vida. Então, quando a gente mantém um coração grato, agradecido, né, a gente sempre vai se manter satisfeito, feliz, não só com Deus, mas também com as pessoas. Não só com as pessoas no modo geral, mas específico, às vezes com os nossos amigos, com a família, com os pais, amém? Com o cônjuge, ou seja lá com quem seja o teu relacionamento. Às vezes com o teu boss, às vezes com o teu manager, às vezes com o teu coach, com o teu professor, às vezes com o teu pastor ou líder, amém? Quando a gente
consegue manter um coração grato e satisfeito, a gente sem dúvida nenhuma vive uma vida mais satisfeita. Eu sempre digo que para mim vamos dizer assim, o top, né, o auge da maturidade é quando a gente consegue entender aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, que ele diz: olha, eu aprendi a viver bem e satisfeito em toda e qualquer situação. Quando a gente consegue chegar a esse nível, a esse patamar, meu querido, a gente está muito bem com Deus, né? Então a gente precisa tomar cuidado de se esquecer das coisas. Você quer ver uma coisa que leva as pessoas de uma forma muito subliminar, ou muito sutil, obrigado, para ingratidão, são as mídias sociais, né? Porque a pessoa começa a observar e comparar como está o outro, né? Como é que está a vida do outro, como é que está a vida dele material, financeira, o que ele está conquistando, e você começa a olhar para a sua vida e falar: olha a minha vida aqui, como é que está, né? E talvez em função disso possa invadir no teu coração uma insatisfação, uma ingratidão. E aí talvez venha uma coisa pior ainda, que é o quê? A reclamação e a murmuração, né? Eu anotei por um acaso aqui, deixa eu ir para o final da mensagem, mas é interessante, queridos, que 5 motivos e 5 razões pela qual o povo hebreu ele não entrou na terra prometida foi a murmuração e a reclamação. Ou seja, isso significa um desprezo a Deus por tudo que ele tinha feito. Essa é a razão número 1. A reclamação e desprezo. A reclamar simplesmente do maná, a reclamar que não tinha isso, que não tinha aquilo, a reclamar que Deus tinha tirado eles daquela terra e tinha levado para morrer no deserto, e tantas outras reclamações. Em segundo lugar, a incredulidade. Porque eu vou falar, se a gente começar a ser ingrato com Deus, é bem provável que a incredulidade também vai entrar no nosso coração. Porque a gente vai deixar de ver as coisas boas que Deus faz, mesmo sendo elas mínimas e pequenas aos nossos olhos. Às vezes a gente só acha que é milagre, que é sobrenatural, né? Um cego vendo, um paralítico andando, né? Um surdo ouvindo, ou coisas assim, né? Foi curado do câncer e coisas assim. Mas, meu querido, a gente percebe que milagre de Deus está o tempo todo presente na nossa vida. É livramento, é proteção, é provisão, é segurança de Deus, é a misericórdia, é a graça, que é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Dos benefícios que Deus ele dispõe a nós, ele coloca à nossa disposição. Em terceiro lugar, culpar a Deus. O povo não entrou na terra prometida porque começou a atribuir a Deus tudo aquilo que estava acontecendo com eles. É culpa de Deus por causa que isso não está acontecendo, por causa que a gente não está conquistando, por causa que a gente não está isso, por causa... culpando a Deus e reclamando contra Deus. O outro motivo, por eles terem um coração que se desviou da presença de Deus. Vocês imaginem que quando Moisés subiu no monte, né, para receber as tábuas da lei, o que eles estavam fazendo? Um bezerro para adorar, né? E fazendo outras e outras festas, que não dá nem para falar muito, né? A baixaria que era, porque rapidamente o povo se esqueceu de Deus e virou as costas para ele. E, em quinto, a rebeldia e a rebelião. Tá? Então, queridos, a gente precisa tomar um cuidado tremendo para que isso não aconteça com a gente. Da gente viver a nossa vida e começar a se esquecer daquilo que nós temos na presença de Deus. Eu sempre falo isso para vocês aqui. É muito fácil as pessoas começarem a perderem a noção do valor da igreja, do que elas têm na presença de Deus. E infelizmente, de uma forma muito triste, queridos,
Às vezes as pessoas só voltam a dar valor quando elas estão lá no fim do poço. Depois que elas estão lá no lamaçal de novo, de pecado, elas olham e falam assim, meu Deus, eu tinha tudo isso na presença de Deus e olha como eu estou, olha aonde eu estou. E que Deus possa sempre ter misericórdia de nós, assim como Ele teve do filho pródigo, que um dia pôde voltar e ser recebido pelo Pai novamente, amém? Então eu gostaria de meditar com você sobre esse texto e de fazer uma reflexão realmente, de não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Queridos, é difícil enumerar a quantidade de coisas, de atributos, de qualidades, de coisas que vêm para suprir as nossas carências, as nossas faltas, né? E que nós podemos ter tudo isso em Deus. É difícil enumerar, mas aqui ele consegue, de uma maneira muito linda, falar um pouco sobre isso. O texto aqui, queridos, é um recital de bênçãos pessoais. Ele começou simplesmente a recitar coisas que ele sentia que ele tinha em Deus. E que aquilo ele precisava ser agradecido a Deus por essas coisas, né? Por bênçãos pessoais recebidas, né? E também uma convocação que ele faz, né? Para que as pessoas à volta dele, o povo à volta dele, as criaturas, a criação e também os anjos, eles tivessem uma atitude de bendizer e louvar a Deus, amém? O que eu acho tremendo aqui nesse texto é logo o início. Davi inicia o texto dando uma ordem para a alma dele. Olha só, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Queridos, é interessante porque na grande maioria das vezes, ou na grande maioria dos dias, você não está muito disposto a buscar a Deus. Você não está muito disposto a expressar gratidão, a adorar a Deus, a louvar a Deus, a entrar na presença de Deus. E muitas vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade e dar uma ordem realmente para a nossa alma. Olha, alma, talvez você está aí meio carnalzinha, né? Olha, alma, às vezes você está buscando outras coisas que não tem nada a ver com Deus, mas eu quero te dar uma ordem, você vai bendizer a Deus, amém? É uma posição racional, por isso que lá em Romanos capítulo 12, nos convoca e nos ensina a dar um culto racional a Deus. Racional é um culto lógico, é com entendimento, é saber que eu preciso fazer, amém? Então não espere sentir. Você pode repetir isso? Não espere sentir. Porque a Bíblia diz em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. Muito enganoso. Tem gente que fala assim, alguém vai pedir um conselho, siga o seu coração. Não faz isso não. Não faz não, que você vai quebrar sua cara. Né? Porque o coração do homem é enganoso, queridos. Amém? Não espere sentir para você fazer a coisa certa. Não espere sentir para você adorar a Deus, glorificar a Deus ou buscar a presença dele. Só vou ler a Bíblia quando eu sentir o Espírito Santo me tocando. Olha, estou sobre você agora. Olha, estou proporcionando um desejo, um tremendo em você para... Não, queridos. Não. É algo que é você que decide. Amém? Você pode sim orar a Deus, me ajuda. Me ajuda a desejar. Me ajuda a buscar isso. Me ajuda. Você pode clamar e pedir. Deus, é lógico, sem dúvida nenhuma, que por ser a vontade dele, ele vai proporcionar isso na sua vida. Mas não espere que isso vai acontecer, né? Pode acontecer com exceções, né? Mas na regra não é assim, tá bom? Então a primeira coisa que a gente observa é que Davi dá uma ordem para a alma dele. Outra coisa aqui, queridos,
ele fala assim: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Como eu disse, a gente não consegue colocar num frame só, numa single picture, né, a quantidade de benefícios que a gente tem com Deus. O que é benefício, queridos? Serviço bem que se faz generosamente a outra pessoa, de uma forma gratuita, através de um favor ou através de graça. É de graça, é benefício. É como, vamos dar um exemplo, você faz um membership, né, em algum lugar e fala: olha, se você assinar aqui o seu membership, você vai receber isso, vai receber aquilo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Isso é benefício, não é verdade? Se você assinar aqui no Gold's Gym, ó, fazendo propaganda, você vai ter direito a usar a piscina, você tem a sauna, você tem, sei lá, que vou inventar, massagem, você tem não sei mais o que, você tem spinning classes, você tem zumba e baboso e hora seja, né? Benefícios. Então, com Deus, queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, de brinde, de graça, a gente recebe uma infinidade de benefícios. Amém ou não amém? Amém. Logo em seguida, aqui no Salmo 116, 12, ele diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele faz uma pergunta a Deus: o que eu posso fazer, Senhor, para agradecer tantos benefícios, tantas bênçãos que eu recebo do Senhor? Então aqui, nesse texto, e aqui eu quero listar realmente, né, item por item aqui, vamos analisar aqui os benefícios que ele relaciona e que ele menciona nesse texto. E olha que lista tremenda. Se a gente, queridos, na nossa vida como cristão, se a gente recebesse só isso aqui, já era para você viver quicando de alegria. Não é? Olha só. A primeira coisa, ele fala aqui: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios, porque Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. A primeira coisa que ele lista aqui, o perdão de Deus. É lógico, queridos, que para receber o perdão de Deus, nós sabemos sim que tem todo um trajeto, né? Nós precisamos se arrepender, pedir perdão, a gente precisa receber o sacrifício da cruz na nossa vida, né? Reconhecer o poder do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E olha só que coisa louca, hein? Aqui ele não tinha a total compreensão e a total dimensão do que significava perdão, assim como nós temos hoje. Porque no tempo dele, como que era perdoado os pecados? Através do quê? Alguém fala aí, pelo amor de Deus? Através do sacrifício. Então, por isso que a palavra de Deus diz que sem sacrifício, né, sem sangue, não há remissão de pecados. Então, naquele tempo, eles tinham que fazer tudo uma vez por ano, o sacerdote, o grande sacrifício, e ali o sacerdote entrava no templo e ele ia até o Santo dos Santos para pedir perdão pela nação toda. E vocês devem saber dessa história, que os sacerdotes, eles tinham uma vestimenta cheia de sinos e tudo mais, e ele tinha uma corda que ficava amarrado na cintura dele. E aí, quando ele passava no santo lugar, no santo dos santos, primeiro pelo átrio, né? No santo lugar, no santo dos santos, e ali, se Deus não tivesse recebido o pedido de perdão do povo, ele poderia ter sido fulminado. Por isso da corda. Porque se o cara se parasse de movimentar, ele tinha uns sinos na roupa, né?
para demonstrar e mostrar que ele ainda estava vivo lá dentro. E a presença e a glória de Deus era tão grande que a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam se suster, ou seja, permanecer de pé. Eu não sei quantos de vocês já viram alguém caindo na presença de Deus, né? Que alguns ficam escandalizados. Isso é coisa mais comum, meu irmão. Eu fui arremessado assim, ó. Eu tava, caraca, tem vezes que eu tô pregando assim, eu me dá uns flashes assim, vou lá atrás assim. Mas eu lembro que eu tava assim, sei lá, quinta, sexta fileira, e um cara tava pregando e o fogo na igreja e tal, e tal, e tal, e ele aponta pra mim, profetiza e não sei o que, e fala um monte de coisa, e ele fala, receba em nome de Jesus. Eu fui lançado. Fora de brincadeira, bicho. E já vi tantos assim acontecer. Já vi igreja quase que inteira cair, né? E não tô fazendo aqui a apologia só ao Caicai, porque eu sei que também tem muita bagunça no meio, né? E aí eu vou usar uma frase de um pregador que disse o seguinte: eu estou mais preocupado de como você levanta do que como você cai, né? Na realidade, é a unção de Deus, o poder de Deus, o que é que ele promoveu na sua vida com essa caída aí, né? Com essa derrubada, né? Mas a gente vê, por exemplo, que Jeremias caiu com o rosto em terra. Olha, foi com a cara, com o nariz no chão, entendeu? Então não é brincadeira quando a gente tem experiência realmente de entrar na presença de Deus. Mas voltando para o aspecto do perdão, eles não tinham, aliás, Davi não tinha a compreensão geral e total do perdão. Ele tinha algumas revelações a respeito do Messias, a respeito de Cristo, mas ele não tinha noção que um dia esse Messias viria, morreria numa cruz, e depois disso o perdão estava garantido para todos aqueles que se arrependessem. De uma forma genuína, de uma forma sincera, de uma forma honesta diante de Deus. Então, para nós, isso aqui tem muito mais valor do que talvez tinha para ele na época, amém? É saber que eu, sim, mesmo sem querer, eu posso errar, eu posso vacilar, eu posso pisar na bola, mas eu saber que eu tenho esse benefício na presença de Deus, que se eu chegar e me quebrantar, Deus jamais vai me rejeitar. E que o perdão dele está garantido. E que o perdão dele não só limpa e purifica, mas sabe o que ele retira de nós? A culpa, a condenação. Eu não sei quantos de vocês já viveram por algum momento da sua vida com culpa nas suas costas. Culpa mesmo. Poxa, eu não devia ter feito isso, Senhor. Poxa, culpa por ter feito mal para alguém, ou por ter falado alguma coisa a alguém que você sabe que feriu, que você sabe que machucou. E você saber então que você pode chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu reconheço, eu errei, eu pisei na bola, me perdoa, me limpa, me purifica e arranca toda a culpa e toda a condenação. Amém? Então a primeira coisa que ele coloca aqui na lista é o perdão. Deus, muito obrigado. Eu não quero te esquecer que eu tenho à minha disposição o teu perdão sobre a minha vida. E como eu disse, era um pedido dele, não só um pedido pessoal, mas pelo povo, pela criação e também até pelos anjos. Olha, não esqueçam de bendizer a Deus por todos os seus benefícios. Em segunda, ele fala aqui, ó, é ele que perdoa, né? É ele que te perdoa todas as tuas iniquidades e que sara e que te cura, né? Aqui no versículo 3, que te sara todas as tuas enfermidades. Queridos, o que é lindo sobre sarar, além de ser o aspecto literal de sarar e de curar o físico de uma pessoa, as doenças das pessoas, mas também está ligado a problemas da alma, a sarar e a curar enfermidades na alma, e espiritual também, aflições espirituais, de natureza espiritual.
É saber que a cura de Deus, quando fala que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele cura qualquer coisa. Seja em que âmbito for, seja em que área for. Pode ser física, pode ser emocional ou espiritual. Nós temos a cura em Deus. Amém? E uma coisa que eu sempre digo também, a questão não é se Deus ele é capaz de fazer ou não. A questão é se Ele quer fazer ou não. Simples assim. Se é a vontade dEle ou não. Amém? Não é, a gente não tem que ficar questionando, será que Deus pode curar isso, meu Deus? Será que Deus pode fazer isso? A palavra de Deus diz em Mateus que não haverá impossíveis para Ele. Em seguida, queridos, ele fala assim, olha só, a quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a sua vida. Está fazendo uma menção à sua redenção, uma alusão à tua salvação. É Ele quem redime a tua alma da cova, a tua vida da cova. Ou seja, não parou ali não, meu irmão. A sua vida não termina o dia que o seu switch for desligado. Você tem uma eternidade. E quem vai redimir da cova e que vai te dar e que já te deu o direito da vida eterna, da salvação, é Ele. Amém? É mais um benefício, a salvação. Por isso que o salmista Davi também no Salmo 51, ele fala, Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Não retires de mim. Não me deixe esquecer. Aí em seguida, ele fala que infarta de bens a tua velhice. Está falando da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Amém? Ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. A provisão de Deus nas coisas mínimas, nas coisas básicas, mas nas coisas grandes também. Amém? Queridos, quanto mais velho eu vou ficando, 45, né? Com um corpinho de 44, eu começo cada vez mais, de coração mesmo, a confiar mais em Deus, sabia? A confiar mais no processo, a confiar mais no tempo de Deus. Amém? A confiar no sentido assim, se não está acontecendo, é porque não é a vontade de Deus para agora, para aquele momento. Se Ele não fez ainda, é porque simplesmente não é hora de ser feito. É de confiar. Né? Todos sabem da nossa alegria de ter comprado uma casa novamente. Né? A gente está aqui nesse Texas aqui há 11 anos. E desde que a gente chegou aqui, a gente está com a intenção de comprar uma casa. Não deu por várias questões. Quando não era documento, era por causa de questões financeiras. Quando não era por causa de questões... Chegou o tempo, chegou a hora. Amém? Então, queridos, quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente realmente se aproxima e tem intimidade com Deus, a gente começa a confiar e a depositar mais a nossa vida na mão de Deus. Ele está no controle, Ele é soberano. Amém? Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo, aquilo que Ele quer. Não adianta querer empurrar, não adianta querer forçar, não adianta querer bater cabeça com Deus, não adianta espernear, não adianta chorar e falar, eu quero, como uma criança mimada que não vai rolar, meu chapa. É triste, dói, mas é assim, simples assim. Deus está falando, Caleb? Deus está falando? Glória a Deus, a provisão, o sustento e o cuidado de Deus. Amém? Aqui ele continua dizendo, olha só. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Está falando de um renovo. Né? E a gente pode utilizar o que está lá em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fala da virtude de Deus, do vigor de Deus, do renovo de Deus. E o renovo de Deus também é em todos os aspectos da nossa vida. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitas vezes você ficou desanimado. Ou talvez vai ficar. Deus, eu estou cansado. Eu estou me sentindo desanimado. Sem esperança nenhuma. Parece que não vai rolar. E aí o Espírito Santo de Deus renova você e fala, não, continua firme aí, ó. Bora! Você vai conquistar, você vai chegar lá. Vamos! É assim que funciona, cara. Comigo e com você. Amém? Olha só. Vocês estão curtindo aí alguns benefícios ou não? Olha só. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Um dos nomes de Deus, aqui a gente falou, né, sobre provisão de Deus, é o Jeová Jirê, aquele que provê, né, aquele que cura, é o Jeová Rafá. Agora aqui ele está falando justiça, aquele que faz justiça aos oprimidos, ou aos injustiçados. Jeová Tsedikeno, Deus, Jeová, o Senhor, é a nossa justiça. Não pense, escuta isso, que você vai ficar sendo injustiçado para sempre. Não pense que Deus não está vendo essa situação. Não pense que Deus ele está fazendo vista grossa, como diz no Brasil. Vista grossa, eu não estou nem prestando atenção. Você está sofrendo aí, está ralando, eu não estou nem aí com você. Não é assim não, queridos. É Deus que faz justiça por nós. Eu tenho experiências e mais experiências de orar simplesmente, Deus, faz justiça por mim. E pessoas que tinham me feito mal, não é pedir de vingança não. De coração, não é pedir de vingança. Mas de pessoas que me injustiçaram de uma forma muito profunda. E que eu não merecia mesmo. Como, por exemplo, eu tive experiência de trabalhar com um cara 2 semanas. No pisão mesmo, na construção, pesado, e o cara simplesmente não me pagar. Irmão, você está chegando no país aqui, estruturando, que você, cada $10 faz a diferença na tua semaninha, e uma pessoa ficar 2 semanas sem te pagar. Cara, Deus fez aquele cara pagar um preço muito alto. De novo, eu não pedi Deus, faz vingança, não, justiça. Eu orei, Deus, faz justiça. E esse cara machucou o elbow dele, e ele ficou sem poder trabalhar 2 meses. Não foi porque eu pedi. Eu não estou contando isso para falar assim, bem feito. Não, é isso de coração mesmo. Até porque o cara que era chefe dele depois me pagou. Entendeu? E descontou dele. Mas eu estou dizendo que Deus, ele não está cego às tuas injustiças que você está sofrendo, não, queridos. Deus sabe quando você chora porque alguém te injustiçou. Fala, Deus só sabe que eu não merecia isso, não. Amém? Isso é benefício de Deus para a tua vida. Amém? Versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. O que é isso, gente? Pedrinho falou, nossa, que nome é esse? Misericordioso, compassivo, benigno, amém? Longânimo. Nós temos que glorificar a Deus todos os dias. Amém? A palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Já pensou? Todos os dias, meu chapa. Todos os dias.
Não importa o que aconteça ou como esteja a sua vida, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Da mesma forma, o amor dele, a paciência, porque longânimo é aquele que tem um ânimo longo, aquele que permanece, que tem paciência. Versículo 9, não repreende perpetuamente, ou não repreende constantemente. E aqui uma observação, não está dizendo que não vai repreender. Ele não repreende constantemente, mas ele repreende. Por isso, quando a gente vê tanto em Deuteronômio, Êxodo, e também a gente vai lá para Hebreus, fala assim, olha, Deus, ele corrige a todo filho que recebe. Ele vai repreender, meu chapa. E tem hora que a correção dói. Tem hora que a repreensão dói. Vai falar, você vai querer me peitar? Acho que não é uma boa ideia, não. Você vai ser orgulhoso? Cuidado. Mas o bom de tudo isso aqui, que ele não faz isso constantemente. Amém? Ele pode repreender, ele pode te corrigir, mas ele vai também te dar um tempo para você respirar. Falar, agora tá bem, agora tá uma maravilha, eu posso caminhar mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. E aqui na continuação ele diz assim, e nem conserva a sua ira para sempre. Significa que às vezes Deus fica irado com a gente, cara. Fica indignado com a gente. Fica revoltado com a gente. Você quer um exemplo? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, foi quando os cambistas estavam lá vendendo os animais no templo. E qual foi a revolta de Jesus? Eles estavam superinflacionando os valores. Então o que ele fazia? Vamos vender? Você precisa de uma pombinha aí para fazer um sacrifício? Sei lá, hoje, né? Jogando pressão lá em cima. Ah, você precisa aí de uma ovelhinha para fazer? Você precisa de um boi ou de um, sei lá, que outro animal para fazer um sacrifício, porque era comprado conforme vamos dizer assim, o poder aquisitivo das pessoas. Você está entendendo? E aí Jesus vê aquela esculhambação e ele fica indignado, revoltado, irado. Ele fala assim, o quê? Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Aqui não é lugar para comércio, aqui não é lugar para isso. E ele virou as mesas e ficou indignado. Por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Então significa que até virar uma mesa não é pecado. Você fica nervoso, vira a mesa, fica incentivando o povo a sair. É o texto, né? Jesus fez, não pecou, então eu posso dizer isso. Ele não conserva a sua ira para sempre. Amém? E isso mesmo na vida de Jesus, já que a gente está falando isso. Jesus deu oportunidades e mais oportunidades para esses mesmos aqui se arrependerem, corrigirem os seus maus caminhos. Amém? Então a ira de Deus, por mais que ele fique irado, meu filho, seu cabeçudo, como é que você faz isso? Mas isso não vai permanecer. Amém? E ele também não nos trata segundo os nossos pecados. Aqui de novo ele está fazendo uma alusão à irreversível justificação de Deus sobre as nossas vidas. Nós fomos redimidos e nós fomos justificados pelo sangue dele. Amém? Pelo sacrifício de Cristo. Então ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se fosse, como é que fala? Toma lá da cá, a gente tava ralado, hein? Pecou? Chicote. Pecou? Ah, você fez? Toma. Né? Já pensou? Ai, Jesus. A continuação aqui. Ele não repreende
perpetuamente, né, ou constantemente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Iniquidade, querido, é um pecado que consiste em não reconhecer e igualmente o direito de cada um, em não ser correto, ou ser uma pessoa perversa. Isso é iniquidade. Vou repetir. Pecado que consiste em não reconhecer igualmente o direito de cada um, em não ser correto, ser perverso. Então Deus, ele não só perdoa os nossos pecados, mas também as nossas iniquidades. Ou seja, perversidade mesmo, maldade. Sabe quando você fala assim, cara, isso aqui não foi legal que eu fiz. Eu fui maldoso com isso. Fui mal. O que eu falei, eu não devia ter falado. E Deus, ele alcança até isso. Fala, eu vou agir com misericórdia. Eu vou te perdoar. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e de toda iniquidade. Amém? E depois ele fala aqui que ele não retribui. Em seguida ele fala da compaixão. Né? O Senhor é misericordioso, já que já foi. Não retribui consoante as nossas iniquidades. E cadê a misericórdia aqui, gente? Aqui, ó. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Vou repetir, para aqueles que o temem. Eu sempre falo isso, ensino vocês isso. Toda promessa, você tem que se enquadrar na exigência da promessa. Toda promessa, ela vai ter um requisito, um requerimento da nossa parte. Isso vai acontecer com você se você fizer isso, isso e isso. Aqui ele está falando, olha, a minha misericórdia vai estar sobre você se você, meu bendito, querido, jovem, temer a Deus. E como a gente está vendo isso, queridos, sumir da igreja, o temor. Temor, o respeito. Não é só medo, não, porque a gente também deve ter um pouco de medo de Deus, mas o temor no sentido do respeito. Porque temor, eu até anotei essa frase aqui, porque tem hora que a gente dá uma zoada no negócio. Aqui, ó. Intimidade com Deus não é desrespeito. Intimidade com Deus não é desrespeito. E às vezes as pessoas confundem. Paizinho, né, paizão, eu tô na casa do pai, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Não é desrespeitá-lo. Amém? A gente precisa entender isso. A compaixão de Deus. E aí aqui ele fala assim, no versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu gosto demais desse texto. Porque Deus, ele sabe e conhece exatamente as nossas limitações, as nossas qualidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, aqueles fracos. Ele conhece 100% como eu sou. Aliás, há muito mais do que eu mesmo. E por ele conhecer, queridos, é que ele pode nos tratar da maneira com que ele nos trata. Amém? Alguns outros nomes aqui, né, que esse não está no texto, mas que eu acho tremendo, né, que são em cada nome de Deus, na medida que Deus foi se manifestando ao povo hebreu, Deus foi se manifestando em alguns episódios, em algumas histórias, em algumas situações,
e ele foi deixando assim, ó, eu sou esse Deus aqui, ó. Eu tenho essa qualidade, eu tenho esse atributo, né? El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Elohim, Deus está no controle. Jeová Shammah, Deus sempre presente. Kadosh, ele é santo. Jeová Shalom, ele é o Deus da paz. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Adonai, ele é o Senhor. Shaptar, ele é o juiz. Jeová Rafa, o Deus que cura. Tsedikeno, a nossa justiça. El Elyon, não há outro igual. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Eucaná, Deus zeloso. El Rai, Deus que tudo vê. Tem vários outros aqui, mas só para a gente observar, queridos, como os benefícios que nós temos na presença de Deus são inúmeros. Poderíamos dizer talvez infinitos, não sei, porque eu acho que a gente vai viver essa vida e não vai conseguir descobrir todas as qualidades de Deus, todos os seus atributos, tudo aquilo que Ele colocou à disposição minha e sua. Então, queridos, não se acostume. Não se acostume. Don't take for granted. Sabe aquele negócio? Tá aí mesmo. A hora que eu precisar, tá no esquema. É só dar um gritinho que tá tudo bem. A gente tem que apreciar. A gente tem que agradecer a Deus. Não se acostume achando que é algo sem valor, sem importância, sem relevância. O significado de take for granted, que essa é uma expressão que às vezes a tradução literal não faz muito sentido em português, mas é dar por certo. Está ali garantido, né? Ter por garantido. E a palavra de Deus em Isaías 55 diz o seguinte, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Não brinca não, meu irmão. Não pensa assim, a hora que eu precisar de Deus, faço assim, ou eu esfrego a lâmpada e Ele aparece. Não rola não. Amém? A gente precisa buscá-lo o tempo todo. Não se esquecer. Como eu coloquei no início, não esquecer de ser grato, de ser agradecido, de lembrar das coisas boas, não só em relação a Deus, queridos, mas em relação às pessoas, em relação aos amigos, como eu disse, em relação à família, em relação aos seus pais, em relação aos seus professores, seus coaches, seus pastores, seus líderes, quem tem uma certa influência sobre a tua vida, quem tem de alguma maneira, querido, alguma coisa que fez por você, amém, que abençoou sua vida. Nunca esqueça isso, queridos. A gente não pode esquecer também, queridos, dos nossos bens, do dinheiro, do trabalho, amém? Do nosso conforto, da nossa casa, do carro, de tudo que a gente tem nessa vida, de expressar gratidão. Obrigado, Deus, obrigado. Porque the end of the day, meu chapa, tudo vem de Deus, amém? Apreciar hoje, agradecer hoje, amar hoje, perdoar hoje, ser grato hoje, expresse hoje. Não deixa para amanhã não, que pode ser too late. Para encerrar, eu quero ler aqui um poema, olha só, que eclético que eu sou. É música e tudo. Acho que eu já li isso aqui uma vez, mas diz assim: se queres me dar uma flor, faze-o antes que eu morra. Se podes hoje fazer um milagre, de um sorriso no rosto que chora, não coloques flores sobre tumbas. Se queres dar-me uma flor, faze-o agora. Se podes dar um lar a um órfãozinho, abrigo ao pobre que geme lá fora, não encolhas a mão. Deus está vendo. Se podes dar-me uma flor, faze-o agora. Se conheces o eterno caminho que leva ao templo onde a alegria mora, não guardes, egoísta, o teu segredo. Se podes dar uma flor, faze-o agora. Se podes dizer a uma frase linda, algo que faça a tristeza ir embora, dize-o, enquanto isso pode
agradecer um sorriso. Se podes dar uma flor, faze-o agora. Que farei eu das orações, das flores, quando do mundo já não mais eu for? Aos pés de Deus eu as terei tão lindas, que não precisarei do teu amor. Não espere o instante da partida. Se queres me fazer feliz, faz-me agora. Para que chorar de remorso e de saudades? Custa tão pouco a felicidade. Amém? Tem uma frase semelhante a essa, né? Se queres me dar uma flor, me dê agora, enquanto eu posso ver a beleza delas e sentir o perfume. Não vai adiantar depois que eu estiver morto e encher o meu túmulo de flores, no qual eu não vou poder ver e nem cheirar o perfume delas. Se queres me dar uma flor, me dê agora. Não precisa trazer flor para mim amanhã não, tá bom? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. E Deus colocou no meu coração 2 apelos para fazer aqui essa noite. O primeiro deles, queridos, é para você que por algum motivo você está sentindo que você não está sendo grato o suficiente. Que você, de acordo com a tua vida hoje, você olha e fala assim: poxa, eu tenho sido muito ingrato. Eu tenho reclamado muito mais do que eu tenho agradecido a Deus. Eu tenho reclamado muito mais do que expressado gratidão. Amém? Eu queria que você pensasse nisso. Porque é só você e Deus que sabe. Amém? E outra coisa, queridos, a gente falou de vários e vários benefícios aqui. Amém? De atributos, de qualidades de Deus. E talvez você olhe para a sua vida e fale assim: pastor, de muitos desses benefícios aí eu não estou usufruindo não. Tem muita coisa faltando na minha vida e eu preciso ser honesto. Então eu quero orar com você, queridos, para que na área em que você precisa, na área em que você necessita, que Deus possa se manifestar sobre a tua vida. Amém? Seja a área que for. Feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te glorificar. Nós queremos te louvar, Senhor. Deus, te agradecer por essa semana. Te agradecer, Senhor, pela semana do Thanksgiving. Oh Deus, que nos recorda, Senhor, a sermos gratos a Ti. E nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes, Senhor, muito mais reclamamos do que elogiamos. Pedimos a Ti perdão, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muda a nossa mente, muda o nosso coração. Que a gente possa ver a vida, que a gente possa ver, oh Deus, as situações, as coisas com mais gratidão no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Nós precisamos dessa qualidade na nossa vida. Porque nós sabemos, Senhor, Deus, que isso te agrada. Conforme diz a tua palavra, Senhor, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Senhor, que diz que nós devemos ser agradecidos por todas as coisas, porque esta é a tua vontade em Cristo Jesus. Deus, nos ajuda a ser agradecidos, a ser gratos, Pai, a Ti em primeiro lugar, mas também às pessoas, a família, aos pais, aos amigos, Pai, a quem está à nossa volta, a quem nos ajuda, a quem nos influencia de uma forma, oh Deus, boa, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nessa noite também, Senhor, eu quero orar a Ti, suplicar e clamar, Pai. Oh Deus, porque eu sei que a gente muitas vezes sente falta e necessidade de alguma coisa. E que muitos aqui talvez, Pai, estejam com alguma situação em suas vidas e que a gente falou de tantos benefícios aqui. E que ela possa olhar para a sua vida e falar assim: isso está faltando. Eu não estou vivendo isso, eu não estou experimentando isso. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que esses benefícios e muitos outros, Pai, que nós não mencionamos aqui, Deus, possam estar presentes na nossa vida, a tempo oportuno, no tempo certo, Pai,
que haja sempre na tua provisão e o teu cuidado, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor, a nossa vida material, abençoa a nossa vida financeira, abençoa a nossa família, abençoa nossas amizades, nossos relacionamentos, abençoa, Senhor, principalmente a nossa vida espiritual, a nossa intimidade, o nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vem com a tua provisão, vem com a tua provisão nos estudos, Pai. Vem com a tua provisão no trabalho, vem com a tua provisão, Senhor, oh Deus, na vida financeira, na vida material, na vida conjugal, Senhor, na família, com os filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu és o Jeová Jireh, tu és o grande eu sou, Pai, se manifesta sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que a gente possa sentir, Senhor, a tua provisão. Que a gente possa perceber, Senhor, o teu cuidado e a tua provisão na nossa vida. Nos mínimos detalhes, Pai. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos, Pai. Te glorificamos, Senhor. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você que está aí nos acompanhando.